Fala pessoal, como vão vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Livre-se de Crenças Limitantes. Esse vídeo aqui, depois de algum tempinho, sem gravar, resolvi gravar para trazer uma reflexão, sobre o tema que vocês viram aí, Será que o cristão precisa de teologia? Logicamente, pessoal, quem é um membro de uma organização religiosa, quem está na dianteira de uma organização religiosa, ele vai justificar que é necessário ter teologia. Porque eles precisam que você acredite que é necessário ter teologia. Esse é o mote da questão. Então eles vão dizer que a teologia foi criada para defender a igreja, uma questão de entender Jesus Cristo, Deus, e está em jogo a própria salvação das pessoas. Então o engodo, a transformação nessa questão é tão assim complexa, cheia de vertentes, que fazem com que você, se não der a detida atenção ao que está sendo lhe dito, você vai realmente cair no conto da carochinha de que é necessário você acreditar num teólogo, num pastor formado numa faculdade, para que você tenha acesso a Deus. Que diferença tem isso do que acontecia lá no passado? Lá no passado, a igreja queria que a Bíblia, as Escrituras, continuassem no latim, porque era a língua oficial ali dos seus líderes. Eles não queriam que a palavra de Deus fosse espalhada para outras pessoas, que elas não tivessem acesso a essa informação. E quem era considerado herege, ou uma pessoa que não seguia os dogmas, as doutrinas da igreja, era perseguido pela Inquisição, perdia sua vida. Então eles queriam ter o controle total sobre o que estava escrito dentro das Escrituras. O pessoal, isso que eu estou falando para vocês é a minha visão, é tudo que eu estou vendo a partir dos estudos que eu tenho feito. Então, é bom deixar isso aqui bem registrado, porque isso aqui não é uma conversa de uma pessoa formada nesse tema. É a minha opinião, aquilo que eu enxergo, e eu gostaria também de saber de vocês, nessa mesma linha aí, nesse mesmo assunto. Então, eles querem que você tenha a consciência, tenha a noção, que você pense e aceite que é necessário você ter alguém com teologia dentro da sua igreja, dentro da sua religião, para conduzir e tomar conta. Então tem que ter, porque é os teólogos que sabem fazer uma exegese bíblica adequada, eles fazem uma análise sintática do texto, sabe? Esse tipo de coisa, para que você, continue acreditando que eles são necessários. Mas será que são mesmo? Nós vamos continuar essa conversa daqui a pouco no outro cenário. Fala pessoal, comprometido, vamos continuar aí o papo, que estávamos tendo aí, a respeito da necessidade de se ter ou não teologia para se seguir o cristianismo, ter uma teologia organizada, tudo ali estabelecido através dos dogmas e das pesquisas aí dos tidos estudiosos, aqueles que se julgam os detentores da verdade da Bíblia. A teologia deles evoluiu tanto que tem um monte de vertente, calvinista, arminiano, não sei quem das quantas, não sei pastor não sei o que lá, o escritor Bart não sei o que lá. Só sabem falar dos seus homens, importantes, mais do que o próprio Cristo, mais do que a mensagem da palavra de Deus. Eles baseiam a sua fé no que os seus filósofos, os seus teóricos criaram e desenvolveram. E aí eles tentam justificar que a sua fé é sólida nas Escrituras, porque esses homens aí é que fizeram a sua fé ser sólida. E aí nós retomamos a nossa conversa então, do ponto onde nós paramos, Já fique com essa mente aí, com isso na sua mente. Então a igreja lá no passado, como eu disse, queria ter o controle total sobre as Escrituras, não queria que chegasse na língua do povo comum. Era para manter tudo lá no latim, tudo em sigilo, tudo lá, só para os líderes saberem o que estava escrito. Isso é histórico. Qualquer
pessoa aí, né, no primeiro ano de história, no ensino médio, se ainda ensina como ensinava na minha época, já vai saber disso, né? Já vai ter esses questionamentos sendo levantados e apresentados, né? Não sei se os professores de história hoje são honestos, né? Igual eram na minha época, que falavam tudo, mesmo sendo católicos, né? Mostravam, assumiam, né, a questão da Inquisição, coisa que os católicos hoje tentam minorar, né? Reduzir, simplificar. Mas se a Inquisição, né, fazendo uma parênteses aqui, tivesse matado só uma pessoa, segundo a luz das escrituras, já era errado. E pessoal, desculpe a iluminação, vai ficar um pouco escuro mesmo. Estou passando numa rua aqui agora com um look, que ela é escurinha mesmo. Esse é o bom de estar aqui em Portugal, né? A gente pode andar, que nem estou com o meu telemóvel aqui na mão, gravando, tranquilo. Pode acontecer alguma coisa? Pode, mas é difícil, né? Então, lá no passado eles queriam manter esse controle sobre o acesso à informação, o acesso da Bíblia. E muitas pessoas, como eu já disse lá no começo, foram até perseguidas, né, por trabalhar e querer que a Bíblia fosse traduzida na língua do povo comum. Faça uma pesquisa sobre isso, você vai achar nomes aí, né, de várias pessoas que foram precursoras aí em trabalhar para a tradução das Escrituras. Contrário ao que era o desejo da igreja. Então, como a igreja perdeu essa briga, não teve mais jeito, e as escrituras começaram a ser distribuídas na linguagem do povo comum, qual foi a saída para eles? Além da desculpa deles falarem que a teologia era usada para defender, né, a Bíblia, eles começaram a trabalhar numa nova dinâmica, para que você não tenha o acesso completo às escrituras, e você está com as escrituras na mão, você lê, e você não entende por si mesmo. Eles conseguiram colocar na sua mente que para você ter um entendimento adequado das escrituras, é preciso ter um pastorzinho, um padrezinho formado em teologia. Só assim é que você vai entender as escrituras. Ou seja, as escrituras estão disponíveis para todos, mas elas não são entendíveis. Você só vai conseguir entender a mensagem das Escrituras o dia que você aceitar que um pastor te diga o que você deve fazer. O estudo, o caminho cristão independente é impossível. Você só pode chegar ao conhecimento exato se você estiver ligado a uma religião. E de preferência que essa religião tenha um pastor que conheça muito de hebraico, que conheça muito de grego, que consiga citar os nomes de escritores cristãos famosos que fundamentam a sua fé. Então vejam só, por isso eu pergunto para vocês, será que é necessário tudo isso para sermos cristãos, para sermos considerados ali filhos do Altíssimo? Você que acredita nas Escrituras? Pare para pensar. Lá no passado, eles precisavam de algum doutor. O que foi que o apóstolo Paulo escreveu sobre isso? O que os cristãos escreveram sobre isso? Que havia pessoas lá naquela época que elas acumulavam para si instrutores para fazerem cócegas nos seus ouvidos. Será que você é um desses hoje? Não tem a sua faculdade perceptiva treinada para distinguir tanto certo quanto errado, que é o que o apóstolo Paulo insta, né, suposto escritor da carta aos Hebreus, ninguém sabe ao certo, mas alguns atribuem a Paulo. Será que você não conseguiu avançar a madureza sozinho? Precisa de um instrutor, de alguém ficar ditando para você a análise sintática, a sintaxe do texto, fazer a exegese adequada? Que Deus é esse que deixou uma mensagem, uma carta para os seus filhos, em que ele não se apresenta de forma clara e idônea? Você tem que depender de um líder religioso para saber quem ele é. Eu fico me perguntando, né? Jesus Cristo deveria ser o maior 171 da época dele mesmo. Porque quando ele estava com aquela mulher junto ao poço,
Se você ler lá o Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 22, uma das perguntas ali naquele bate-papo que ele está com ela, né, com a samaritana, ele fala para ela, olha, nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação se origina dos judeus. Já vocês samaritanos, vocês adoram o que não conhecem. Quem era o Deus a que Jesus estava se referindo quando ele perguntou isso para a samaritana? Nós adoramos, ou quando ele fez essa indagação para ela, né? Nós adoramos o que conhecemos. E vocês não. E a salvação se origina dos judeus. Qual era o Deus que os judeus conheciam? Os judeus tinham alguma noção, por exemplo, de que Deus era uma trindade? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Se eles não tinham essa noção, então Jesus estava sendo mentiroso, né? Está contando uma mentirinha ali para aquela mulher, né? Que os judeus adoravam aquilo que conheciam, mas eles não conheciam a Deus, porque os judeus nunca ensinaram, em momento algum, durante mais de 1500 anos, que Deus era um ser composto de 3 pessoas distintas, né? Porém coiguais em divindade, conhecimento, sabedoria, eternidade. Aonde foi, em alguma parte das Escrituras, por exemplo, lá no passado, que ficou isso bem claro? Ah, e o cidadão vai ser não, mas lá em Gênesis 1, 28, 29, eu não sei, né? Lá diz, façamos o homem à nossa imagem. Ora, aquilo ali é assim. Para mim, né? Eu imagino, né? Deus está lá nas cortes celestes e vira lá para o seu filho, Jesus, ou até para os anjos, né? Olha, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ora, se Deus era uma trindade, era um Deus trino, ele enganou Abraão também, falou que Abraão era amigo dele e ele não se revelou para o seu amigo. Que Deus mentiroso, né, gente? E quando aconteceu lá a sarça, né, ardente, que Moisés não podia nem olhar lá para a face de Deus, porque se olhar para a face de Deus ia morrer. Aí de repente vem o cidadão aí, né, na sua exegese, na sua análise sintática do texto, e diz que, olha, foram 3 anjos enviados lá para resolver a questão lá de Sodoma e Gomorra. Um ficou lá com Abraão, os outros 2 foram lá salvar Ló e a família dele. Esses 3 anjos é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma representação da Trindade. Você está vendo como é que é as coisas, gente? Esse pessoal aí, se você for fazer uma análise sincera, né, da história da teologia cristã, você vai ver que os cristãos, depois da morte dos apóstolos, começaram a se meter em más lençóis. Surgiu, por exemplo, um tal Celso lá, que ele falava, olha, os cristãos aí, eu não sei, porque eles descenderam dos judeus, e eles dizem que são monoteístas, que adoram um único Deus. Mas eles também adoram esse Jesus aí, ó. Aí sabe o que aconteceu? Os cristãos começaram a falar, nós precisamos responder a essas acusações, e aí eles começaram a desenvolver essas histórias, essas teologias misturadas com filosofia grega, e começaram a desenvolver esses pontos. E aí, o que se deu? Ah, não, mas nós temos que provar que nós somos monoteístas, adorando a Deus e a Jesus Cristo. Então vamos fazer o quê? Vamos unir ele, vamos uni-los. E assim foi desenvolvendo. Pegaram aí, né, algumas informações bíblicas, né, que onde eles enxergam, né, a Trindade, né, eles querem que ali se encaixe. Aí pegaram essa doutrina, esse dogma tardio e começaram a querer encaixá-lo dentro das Escrituras. A coisa é simples. A coisa é simples. A Bíblia diz que Deus é um Deus de ordem, um Deus de paz, não é um Deus de desordem. Quer que as coisas todas ocorram decentemente, por arranjo, que é uma coisa mais complicada, desordenada, do que essa doutrina da Trindade. E eles acham
que porque foi feito um tratado entre os teólogos nos concílios, que estabeleceu-se essa doutrina como verdadeira, esse dogma como verdadeiro, e agora ele é oficial e faz parte da igreja. Se você não aceita, você é um herege. Eles acham que um documento humano, feito por homens não inspirados, tem validade igual àquilo que foi escrito pelos apóstolos e que foi deixado nas escrituras hebraicas e escrituras gregas cristãs, o Antigo e o Novo Testamento. Eles querem se colocar em pé de igualdade, né? Aí você vai parar, né? Por exemplo, o Concílio de Nicéia, onde foi estabelecido primeiramente ali, né, a divindade de Jesus, segundo a análise aí desses teólogos. Foi um concílio totalmente parcial. Aquilo ali para mim foi um teatro. Sabe por quê? Eu já falei isso outras vezes no meu canal. Por que para mim o Concílio de Nicéia é um teatro? Sabe por quê? Porque ele foi presidido por um imperador romano, um pagão, que se declarou o bispo dos bispos. Ele se declarou como se fosse atualmente, né, se a gente for colocar a nível comparativo, como se ele fosse o papa da igreja. Já pensou que legal? Constantino, o bispo dos bispos. E aí foram lá, fizeram o concílio, né? A igreja aceitou isso aí, né? A igreja aceitou o pagão sendo presidente, né, do concílio. Não, aceitou de bom grado, porque queriam fazer coceguinhas no ouvido lá do imperador romano, né? Então vejam só para você ver a hipocrisia. Olha o tamanho da hipocrisia que já estava já a situação aí. E sabe o que é mais hipócrita nisso tudo? Quando você vê, né, o tamanho da mentira, é porque estavam fazendo essa discussão sobre a doutrina aí, né, sobre a divindade de Cristo, e tinha lá um diácono da igreja. Até onde eu sei, ele era um diácono, era aprovado pela igreja. Era o Ário. Chegou lá na hora do concílio, o Ário, que era um membro aprovado, tinha um cargo de responsabilidade na igreja, ele não podia participar do concílio, porque ele não era bispo. Gente, por amor de Deus, né? Por amor de Deus, né? Será que nós somos aqui todos idiotas? Então vai lá um governador, um romano pagão, se auto-intitula o bispo dos bispos, e os bispos da igreja não quiseram aceitar um diácono designado e aprovado pela igreja para apresentar a versão dele sobre o assunto que estava sendo debatido, que era o arianismo. Não permitiram que ele participasse em pessoa, que ele mandasse só alguns representantes. Representante não tem o mesmo peso que a pessoa. Será que eles teriam condições de fazer argumentações lógicas como o Ário poderia fazer? Então essa é uma das coisas pelo qual eu não confio na teologia cristã. Tá certo? E pode me chamar de herege, o que você quiser aí, né? Principalmente você que é trinitarista, trinitariano, você que acredita em um Deus composto, né? É um único Deus, mas ao mesmo tempo ele é três pessoas distintas. Ah, gente, olha, é assim, ó, é de dar risada mesmo, sabe? Porque vocês querem enganar a gente, vocês estão enganados a respeito disso. Eu não estou falando só porque eu já fui testemunha de Jeová, não. Porque eu já tive do outro lado também. Fui batizado como católico, né, quando era bebê. Nunca segui a igreja, né? Mas tinha uma avó devota, pessoas que acreditavam nisso, sempre em volta da gente. Então assim, eu sei um pouquinho do que eu estou falando, certo? E não se deixe levar, sabe, por essas conversas aí, dessas pessoas. Elas querem te prender no sistema religioso, querem que você fique ali dependente deles, querem que você fique dependente deles no que tange a interpretação das escrituras, não querem que você tenha um pensamento livre, tudo diferente do que Jesus queria, do que os cristãos lá no passado
até meados do primeiro século, eles pregavam. Sabe? Pergunte para algum teólogo aí, para quem é honesto, não para quem é crente. Se eu for perguntar para teólogo crente, ele vai continuar afirmando que Deus era uma trindade, que a gente ia acreditar que isso é um mistério de Deus. Né? É o amigo de Abraão que nunca se revelou para ele como um Deus trino. É um Deus que gosta de ordem e das coisas organizadas, mas que não se apresenta para nós claramente. Eu queria saber fazer o quê? Eu queria que você, ô trinitário, vocês aí que acreditam nesse dogma, que fizessem uma versão da Bíblia e traduzissem os textos adequadamente, dando a entender de forma clara a existência de uma trindade. Porque se a pessoa for fazer uma pesquisa independente, sozinha, livre de qualquer dogma religioso, se você esquecer o que você aprendeu na igreja e começar a ler a Bíblia de capa a capa, você nunca vai achar uma trindade ali dentro. E eles não querem que você saiba desse conhecimento. Eles não querem que você tenha acesso a essa informação. O que eles querem é que vocês acreditam no papel humano escrito nos concílios. Eles querem que você acredite que a teologia cristã tem o mesmo peso das escrituras. Certo? Eles não querem que você aceite as escrituras, eles querem que você aceite a escritura junto com a teologia deles. Faça um estudo seu, cabal da Bíblia. Chegue às suas conclusões. Eu, quanto mais estudo e pesquiso sobre esse assunto, mais eu fico convencido de que quem é cristão não precisa de teologia nenhuma. E tanto mais quanto eu estudo, mais eu confio nas escrituras. Mesmo estudando as coisas que são contra e que apresentam as incoerências e inconsistências sobre as escrituras, quanto mais eu estudo isso, mais a minha fé nas escrituras fica firme. Porque eu também pesquiso e vejo como refutar cada uma dessas indagações contrárias às escrituras. E eu vou falar para vocês, a princípio eu até comecei a sentir uma pontinha e ver, puxa vida, é muita inconsistência, é muita incoerência. E realmente parece que existem muitas mesmo. Mas quando você começa a estudar as coisas não com viés crente, mas com racionalidade e com o intuito de entender, você vai ver que há muita base para se acreditar ainda nas escrituras. Para mim, pelo menos, tem sido assim. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham apreciado esse bate-papo. Nós mudamos o cenário, aquela hora eu estava num outro lugar, agora eu já estou em outro. Estou fazendo meu passeio noturno aqui com o Luke. E agora nós vamos voltar para casa. Por favor, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, né, achou ele interessante, passe para frente para que outras pessoas tenham acesso a essa reflexão. E, por favor, deixe aí a sua opinião. Você quer que eu volte e fale sobre esse tema usando citações, né, bíblicas direto na Bíblia e também algumas pesquisas que eu tenho feito sobre o tema? Quer que eu mostre para você, por exemplo, o livro sobre a história da teologia cristã que eu estou estudando recentemente? Eu posso fazer isso. Basta você me pedir aqui nos comentários se você quer ver mais a respeito desse tema, tá bem? Muito obrigado, gente, e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, até lá.